Olá, boa noite, bem-vindos a todos e a todas. Estamos muito contentes assim com essa live que estamos programando, né? Hoje vamos estar apresentando o livro da História das Artes Visuais no Litoral do Paraná, dos artistas primitivos aos modernos, de autoria da professora Luciana Ferreira. E na próxima sexta-feira vamos estar apresentando o livro dos artistas no litoral do Paraná, artistas na contemporaneidade. Ambos livros fazem parte de uma coleção infanto-juvenil da história das artes visuais no litoral do Paraná. Antes de a gente passar para a autora, para a Luciana Ferreira, e para o colaborador Marcos Janet, né, vamos ter vários convidados aqui conosco que vão nos dar, trazer suas impressões, né, e trazer seus pareceres, uma fala assim, né, de aproximação aos assuntos que nós estamos abordando. Mas antes disso, eu gostaria de estar falando um pouquinho da história do projeto de extensão Conhecendo e Vivenciando as Artes Visuais, porque ele acabou seguindo uma linha que eu achei muito interessante, como as coisas acabam acontecendo, fazendo esse resgate, né? O projeto atualmente está na segunda edição, então ele iniciou em 2014. E esse projeto ele surgiu para dar apoio à Biblioteca de Artes Visuais do Centro Cultural da UFPR Litoral, né? Foi uma coleção de artes visuais, né? Um edital que o Centro Cultural participou e ganhou, né? Da Funarte. Então, foram vários livros selecionados, escolhidos, um material belíssimo, né? E o projeto ele surge com a ideia de dar visibilidade dessa coleção na biblioteca que se encontrava no Centro Cultural, aqui em Matinhos, né? Então, ele surge com esse propósito, né? De trabalhar as artes visuais junto com o livro. Posteriormente, o Centro Cultural acabou fechando, mas o projeto continuou e a coleção que estava no Centro Cultural foi para a biblioteca do setor litoral. Eu vou pedir para passar algumas imagens aqui para marcar um pouquinho da trajetória das ações do projeto, porque ele, logo de início, teve centrado nos ateliês de artes visuais para crianças, né? Então, foram vários os cartazes, foram vários anos que a gente foi trabalhando nesse ateliê. A gente começou de forma muito tímida, né? A comunidade externa ainda não tinha essa convivência tanto com a universidade, com entrar na universidade, porque as aulas aconteciam dentro das salas de aula do curso de licenciatura em artes, né? E então foram vários anos a gente trabalhando com um ateliê, né? Pode passar as imagens, por favor? Né? Além das oficinas de artes para criança, a gente também sempre criou esse vínculo com pinturas murais junto às escolas, né? Então, trabalhando com esse público infanto-juvenil, né? E realizando exposições, né? Sempre quando possível, realizando essas exposições do que as crianças produziam, né? Pode deixar nessa imagem aí, Cíntia, obrigada. Até que no ano de 2019, o projeto participou de um edital do fortalecimento da extensão e realizou um trabalho
de desenvolvimento das pinturas e das aulas do ateliê a partir dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. E foram várias ações, né? E como produto principal surgiu um livro feito com as pinturas das crianças. Pode passar a próxima página, né? Então, surge o primeiro livro infanto-juvenil em 2019, né? Nós conseguimos fazer uma edição impressa e ele também subiu no repositório digital da UFPR, né? Está de livre acesso e livre download. A partir disso, dessa primeira experiência, que foi em 2019, com a produção do livro pelo projeto, né, e para esse público infanto-juvenil, no ano de 2020, teve um edital do FDA para extensão e para cultura, e a professora Luciana Ferreira, minha colega de curso, né, e amiga, me procurou e falou: Carla, que tal a gente fazer uns livros infanto-juvenis sobre história das artes visuais do litoral do Paraná? Adoramos a ideia, o curso de artes apoiou, submetemos ao edital, né? E agora estamos apresentando o resultado desse trabalho. Claro que o FDA ele contempla a impressão desses livros, que em breve já devem estar saindo, né? Esses que vocês já viram ou ainda vão ver, né? Que está no repositório. E esses livros, eles são gratuitos, né? E o objetivo é distribuir às bibliotecas das escolas do litoral do Paraná e demais bibliotecas, professores de arte, né? Dar uma fundamentada sobre esses assuntos. Pode parar de compartilhar. Obrigada, Cíntia. Então, é um pouquinho da história, né, do projeto envolvendo esse público infanto-juvenil, envolvendo as artes visuais e envolvendo o livro desde o início com as parcerias, né? Para esse trabalho que estamos apresentando tanto na live de hoje quanto na live de sexta-feira que vem, nós tivemos uma equipe grande de bolsistas que eu gostaria de estar agradecendo, né? A gente tem a Bianca Nathalie Possi, que ainda está conosco, a Cíntia Faria Oliveira também, a Ellen Cristina Schneider, que trabalhou muito com a gente no Artes Litoral, que é uma das ações durante a pandemia que o projeto tem de estar realizando esse contato com o público externo, né? E a gente teve 3 bolsistas que nos ajudaram diretamente nas pesquisas de imagens, né, informações, e também nas ilustrações que estão presentes no livro de hoje, que é o Davi Lucas Munchen, a Maria Manuele Bastos Fernandes e a Milena Letícia Gonçalves Bittencourt. Então, muito agradecidas a essa grande equipe de bolsistas que a gente teve para auxiliar na produção, né, e nas pesquisas desse material. Eu agora vou chamar os nossos convidados. Eu gostaria de convidar a professora doutora Elisiane Vitória Tiepolo, diretora do setor litoral da UFPR. A professora Elisiane é graduada e mestre em letras pela UFPR, doutora em educação da PUC, professora do setor litoral, e tem experiência na área de letras, com ênfase em língua portuguesa, alfabetização de jovens adultos e literatura infanto-juvenil. Obrigada, Elisiane, e passo a palavra. É com muita, mas muita felicidade mesmo que eu estou hoje aqui, numa sexta-feira em que a arte nos permite respirar e ter esperança, né? Então, eu vim, né, como diretora do setor litoral para
parabenizar a todas e todos que estão envolvidos. Eu não vou nominar, porque a própria Carla já, né, fez menção agora, mas quero, em nome, né, citando o nome da Luciana, da Carla e do Marcos, agradecer a esse belíssimo trabalho. Eu já folheei várias vezes o material virtualmente, mas sou de uma geração que ama os livros físicos. Então, eu estou aqui feliz e também com muita expectativa quando a gente possa ter o material para poder cheirar, ver de perto, ver de longe, né? Folhear, deixar as nossas marcas ali de leitura. Além disso, né, também quero externar aqui a minha felicidade como diretora da UFPR, setor litoral. Hoje a gente está aqui vivenciando qual é o papel, a função social de fato da universidade, que estar com a comunidade, né? E devolver para a comunidade o investimento que essa comunidade faz para a existência da universidade. Então, a gente está vivenciando, quando folheio o material, né, os livros, virtualmente, por enquanto, a gente vê ali passar o ensino, a pesquisa, a extensão, os programas de bolsas, né, os nossos estudantes bolsistas, que estão ali representados nesse trabalho que, desde o início, tem, né, como seu interlocutor a escola básica. Então, também me sinto muito grata por ver no material que hoje a gente está aqui comemorando essa ideia de que a universidade ela não existe sem a educação básica, né? Assim como a educação básica também não existe sem a universidade. Então, quando a gente fala de defesa da educação, a gente fala da defesa da universidade e fala da defesa do todo da educação. Não há como, né, não comemorar um livro de infanto-juvenil produzido dentro da universidade com a parceria das escolas de educação básica. Também, né, outro aspecto que eu acho bastante emocionante nesse trabalho, eu sou da área de letras e trabalho com a formação de leitores, e nós carecemos de bons materiais dentro da literatura infanto-juvenil. Já temos, o Brasil é um dos países com uma das melhores produções de literatura infanto-juvenil, mas a gente ainda carece, né, de bons materiais para a formação de leitores e que estejam nas escolas. Então, esse ver um material, né, de arte e voltado para o público de literatura infanto-juvenil, com todo o cuidado que vocês tiveram com as imagens, com a adequação do texto, né, para esses leitores que estão em formação, bastante bonito de se ver também, né? Outra questão que eu queria destacar é o fato de, então, termos a universidade, temos a pesquisa, o ensino e a extensão presentes, temos esse olhar, não é, para a educação básica via a importância da formação de leitores e do material de formação de leitores que esteja na escola para crianças e jovens e adultos, porque a arte, né, ela rompe essas barreiras etárias. E também o fato da gente ter aí a possibilidade de nós que amamos e moramos no litoral, a gente poder entender como a história está presente aonde a gente pisa, né? Eu vi uma live do Marcos em que ele mostrou, né, todo o material de pesquisa dele, foi inclusive pela Câmara de Vereadores do município de Matinhos, e eu pensei, poxa, por que quando eu era criança, ninguém me contou o que era um sambaqui, ninguém me contou, né, como as cerâmicas que eu vejo hoje, elas já tinham história aqui no litoral,
da presença, nossa presença, né, humana, há mais de 100 mil anos. Eu moro em Praia de Leste, né, perto aqui do Guaraguaçu, onde tem o sambaqui, não tinha quando... Tudo bem que eu sou do tempo que os dinossauros andavam pelas ruas, mas eu não tinha um material como esse que eu hoje tive a oportunidade de ver e produzido por vocês, né? A emoção de ver a primeira pintora paranaense, como isso é importante para nós mulheres, né? Vemos que lá em 1800 e acho que 40 por aí, né? A Iria pintava o litoral do Paraná. E como isso também nos coloca na possibilidade de protagonismo, de entender, né, quem somos, os povos que hoje habitam o litoral, e como esses povos, já produzindo cultura, produzindo vida, produziram arte, né? E que a pintura rupestre, estou falando como uma leitora do material, né? Como a pintura rupestre é arte por quê? Porque ela não é só a representação de uma cena, mas ela é a simbolização de algo, e nessa simbolização está presente o humano, né? Então, as crianças e jovens que vão ter acesso a esse belíssimo material, elas certamente poderão ter uma oportunidade de ver um mundo diferente da que eu tive, e um processo de conscientização e de sensibilização para aquilo que é nosso bastante diferente. Então, eu só poderia estar, de fato, muito feliz hoje aqui, né, por todas essas razões, reforçando, né, como diretora da UFPR aqui, o setor litoral, como nós, sim, sabemos fazer e cada vez queremos saber fazer melhor, a universidade pública, gratuita, que defende a educação como um todo, não é? Defende a educação pública, defende a ciência, defende a arte, e que nós vamos continuar combatendo os tempos de estupidez, né? Com ética e estética, como diria o nosso grande Paulo Freire, que nesse ano nós comemoramos o seu centenário. Então, muita gratidão pelo convite, por me chamarem para compartilhar esse momento, e vamos divulgar, disseminar esse belíssimo material. Muito obrigada, Elisiane, pelas tuas palavras aí fantásticas. Muito, muito obrigada. Eu gostaria agora de convidar o Denis Ueso, ele é diretor do Sistema de Bibliotecas da UFPR e coordenador geral do Repositório Digital Institucional. Por favor, Denis, passo a palavra. Certo. Primeiro, boa noite a todos os presentes. Eu agradeço imensamente o convite para participar dessa live, do lançamento desse livro, né, da História das Artes Visuais do Litoral do Paraná. Ainda que você não conheça o meu histórico, eu tive uma relação muito próxima com as artes quando fui estagiário ali no MASP, no Museu de Artes de São Paulo, e que tinha também projetos de extensão junto à comunidade, e eu achei fantástico aquele trabalho. Então, eu realmente fico grato, assim, por vocês terem me convidado para poder compartilhar com vocês a alegria desse momento, tá? A minha fala, ela vai ser um breve relato ali sobre o Repositório Digital Institucional, nosso RDI, o local que está hospedado o livro, motivo dessa live, tá? O Repositório Digital Institucional da UFPR, ele foi lançado em 2004, como um projeto pioneiro para fornecer acesso gratuito à produção científica da UFPR, científica e artística, desenvolvido com uma parceria entre o Sistema de Bibliotecas da UFPR e os laboratórios do C3SL, ali do Departamento de Informática. Ele foi inteiramente desenvolvido em software livre e mantém aberto todo o seu conteúdo como suporte à ciência aberta e movimentos de acesso aberto à informação científica. Tá? Então, hoje o RDI ele conta também com a parceria da GTIC, no suporte à Biblioteca Digital de Periódicos, sendo o C3SL e a GTIC, ambos, os responsáveis pela infraestrutura do repositório. Tá? Então, o RDI ele é composto por diversas bibliotecas digitais, a Biblioteca Digital de Periódicos já mencionada, a Biblioteca de Eventos Científicos e o acervo digital,
esse acervo digital, ele engloba diversas bibliotecas, como a nossa biblioteca digital de imagem e som, a de teses e dissertações, as de monografias de especialização e as monografias de graduação, além de projetos das unidades da UFPR, em um total de quase 50 mil itens disponíveis gratuitamente à sociedade. Tá? Em dezembro de 2017, acompanhando a evolução do conhecimento científico e das disponibilidades, houve o lançamento da base de dados científicos, com o objetivo de promover o armazenamento, compartilhamento e reuso de dados científicos, gerados pelos pesquisadores da universidade, de forma a promover maior alcance e colaboração científica. A BDC, a Biblioteca Digital, a Base de Dados Científicos, também faz parte do RD UFPR. O acervo digital, citado anteriormente, ele ocupa a posição 150ª, de um total de quase 4 mil repositórios no mundo. Esses são dados de agosto de 2021. E esses rankings, eles são gerenciados pelo Google Scholar, tá? Um dos grandes conhecidos aí, acredito, da maior parte da galera. Todos os itens que são armazenados ali no nosso acervo, eles são acessados por meio de um identificador persistente, ou seja, um link que não se perde, tá? Então, a gente tem a garantia do link ele estar sempre funcional. O custo desses identificadores, atualmente aproximadamente 50 mil, é pago com recursos do sistema de bibliotecas da UFPR, e a importância disso é justamente garantir que não se perca o acesso à produção institucional, seja ela científica, seja ela artística, tá? Os e-books, né, deste projeto de extensão Conhecendo e Vivenciando as Artes Visuais, né, do curso aqui de licenciatura em artes da UFPR Litoral, estão disponíveis ali de forma gratuita na nossa biblioteca digital, armazenada ali dentro da coleção de e-books. Tá? A recuperação desse material ela é bem fácil, ela ocorre tanto por meio de buscadores da internet, Google, por exemplo, quanto pelo nosso catálogo online, ali no acervo ufpr.br, que a maioria que os alunos, os professores provavelmente já conhecem. Tá? O livro que se trata aqui nessa nossa live de hoje, ele foi disponibilizado no nosso repositório no dia 10 de agosto, e possuía, até o momento, o último vez que eu verifiquei, que se eu não me engano foi ontem, já tinha mais de 60 acessos, tá? Então, só para vocês terem noção do alcance que o livro estar dentro do nosso repositório digital, ele pode oferecer a vocês. Tá? O RDI, nosso RDI, ele possui normativas para cada uma das bibliotecas digitais, mas a gente está desenvolvendo uma política unificada, já em discussão no âmbito do nosso sistema de bibliotecas e da administração central da UFPR. Tá? Então, a direção do CIB coordena o RDI e se coloca à disposição dessa comunidade, da comunidade da UFPR Litoral também, para juntos a gente compreender todas as especificidades do setor e superarmos todos os nossos desafios em relação à disposição, acesso e preservação da produção acadêmica, científica e artística. Tá? Então, vocês podem contar conosco para quaisquer projetos relacionados à disponibilização, ao acesso e preservação da produção de vocês. Podem contar conosco sempre, e a gente está aqui ansiosos, aguardando a reabertura de todos os espaços para oferecer o acesso físico para todos os leitores. Já estamos oferecendo acesso virtual, mas a gente tem essa ansiedade de oferecer acesso físico na biblioteca, tanto da UFPR Litoral quanto as bibliotecas aqui de Curitiba, para os leitores que, assim como a professora Elisiane, gosta de pegar o material físico, cheirar o livro e dar uma folhada, tá? Então, isso é bem importante para a gente também, seja no espaço físico, seja no espaço virtual, a gente está sempre aberto para ajudar vocês aqui na disponibilização desse material. Obrigado e boa noite. Ai, obrigado, Denis. Fantástico esse trabalho e realmente é fundamental, né? É o local onde é que a gente está podendo hospedar esse trabalho, o trabalho anterior e os próximos que virão, porque a gente não vai parar por aqui. Então, parabenizo o trabalho de vocês e agradeço muito a tua participação, né? E para explicar para todos que estão assistindo aqui como é que funciona o RDI. Muito obrigada. Bom, agora nós vamos chamar finalmente, né, a autora do livro, a professora Luciana Ferreira. Ela é licenciada em Artes Plásticas pela Faculdade de Artes do Paraná, especialista em metodologia de ensino da arte pela Faculdade de Artes do Paraná, mestre em comunicação e linguagem pela Universidade Tuiuti do Paraná, doutora em Geografia, linha de pesquisa, Território, Cultura e Representação pela UFPR.
Além de professora do curso de licenciatura em artes, é pesquisadora, artista e extensionista, atuando como colaboradora no projeto de extensão Conhecendo e Vivenciando as Artes Visuais e no programa de extensão Mundo Mágico da Leitura, já está há muitos anos também como vice-coordenadora e colaboradora. Então, Luciana, agora é com você. Tá. Boa noite, Carla. Boa noite a todos, boa noite a todas. A gente está aqui hoje confraternizando, então a gente convidou todo mundo porque consideramos todos nossos amigos, né? Eu gostaria de começar agradecendo. Os meus agradecimentos são gigantes, então eu acho que teria que ter uma live só de agradecimentos, assim, porque foi um trabalho muito extenso. E muitas pessoas participaram, a Carla já até comentou, assim, já colocou algumas pessoas que participaram com a gente desse processo, mas eu gostaria até de colocar mais algumas, porque eu acho que esse é o momento da gente até publicizar, né, todas as pessoas que tiveram envolvidas, assim, no projeto. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao UFPR, né, que é o espaço que a gente tem e que nos deixou, né, nos permitiu fazer todo esse trabalho a partir de uma série de circunstâncias. A Elisiane, a nossa diretora, ao Denis, do repositório, a Carla, que é a coordenadora do projeto, né, e colaboradora também do livro 1, e ao Marcos Genê, que também colaborou muito com a gente, é um pesquisador, né, um super parceiro aí, já faz muitos anos. E também a todos que estão aqui onlinemente, né, com a gente. Eu queria agradecer a vários artistas colaboradores, não só nesse livro, mas no livro 2 também, especialmente ao André Serafim, que além de amigo, colaborador, uma pessoa que está sempre presente, ajudando muito a gente no curso, em várias questões. Eu queria agradecer todas as instituições, né, que a gente, de alguma forma, entrou em contato e que nos ajudaram muito de vários sentidos, né? As instituições, os museus, as casas de cultura, todas as pessoas envolvidas dessas instituições, que foram sempre super generosas, dispostas a ajudar, né? E ressalto aqui, eu acho que nesse momento, assim, a importância dessas instituições, os arquivos que elas possuem, os acervos, né? E principalmente a dedicação das pessoas que compõem essas instituições, porque são elas que cuidam desse patrimônio que é tão importante e que foram os acervos utilizados, né? Queria frisar aqui um agradecimento especial ao Luiz Gustavo Vidal e ao Vinícius Costa, do Museu Alfredo Andersen, ao Felipe Vilas Boas, do Museu Paranaense, ao Samuel Lago, da Casa João Turinho, fotógrafo Maringas Maciel, a Priscila Honório, que foi uma pessoa bem importante também, ela ajudou muito, assim, no levantamento de imagens, né? Ela é do Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá, ao Gabriel Serrato, Paris, da Casa da Memória de Curitiba, a Melissa Reiner, do Centro Cultural Humaitá, e ao Rodrigo Basile, da Fundação Biblioteca Nacional Digital, que todos foram pessoas bem importantes, assim, e que cooperaram de forma a realmente permitir que o livro ficasse pronto, né? Eu vou contextualizar, acho que todos já, de alguma forma, tocaram em várias questões bem importantes, assim, que eu acho que são bem importantes nesse momento, né, a gente trazer à tona, contextualizar a ideia e a produção dos livros. No primeiro momento, lá em 2014, eu tinha tido uma ideia de escrever, né, sobre a história da arte do Paraná, porque eu estava terminando o meu doutorado e eu tinha muito material, em partes porque a minha tese era sobre o litoral do Paraná, e em partes porque era sobre o artista Alfredo Andersen. A ideia dessa coletânea ficou aí durante um tempo, chamei o Marcos Genê, ele deu milhares de ideias, a gente pensou em várias coisas, mas naquele momento realmente não deu certo, e os anos foram passando,
em 2018, 2019, se não me engano, né, Carla? Eu conversei com a Carla, a gente trocou várias ideias, ela gostou bastante da ideia e trouxe outras, como a ideia de não só a gente ir até os artistas contemporâneos, até os artistas modernos, mas sim dar um passo além e trazer todas as obras que estão sendo as obras visuais, né, de artes visuais que estão sendo produzidas contemporaneamente. A gente, então, beleza, é isso, e vamos fazer com que tudo isso seja para um público específico, para o público infanto-juvenil. Bom, nesse momento também, meio que ao mesmo tempo, tudo isso acontecendo, a gente teve uma oportunidade de edital do FDA, que é aquele que a gente, a princípio, jogou todas as nossas fichas, assim, para que a publicação saísse, né? Então, esses foram primeiros, eu acho que os primeiros passos, assim, para que esses livros começassem a sair do mundo das ideias, né? Os pressupostos que a gente partiu foram alguns do nosso dia a dia mesmo, da nossa observação enquanto professoras de um curso de licenciatura em artes aqui no litoral do Paraná. Primeiro, uma constatação, né, do número reduzido de obras publicadas, especificamente sobre a história da arte do litoral do Paraná. É muito pouca coisa, é escasso realmente, é tudo muito pulverizado, não tem nada assim que seja organizado, né, de uma forma, vamos colocar cronológica que seja. Então, a gente já tinha percebido isso há algum tempo. Esse tipo de publicação, especialmente voltada para o público infanto-juvenil, ele era mais difícil ainda de ser encontrado. E esse material que pudesse ser usado como fonte bibliográfica para utilização pedagógica em sala de aula, então essas constatações elas vieram aos poucos, porque nós estamos aqui desde 2007 e a gente trabalha no ensino, na pesquisa, na extensão, né? E a gente é extensionista há muitos anos, praticamente desde que a gente está aqui, então já são quase 12, 13 anos, e a gente está em contato direto com as escolas, com os projetos, dentro dos projetos de extensão, nos PIBIDs, a gente está o tempo todo com professores dentro das escolas públicas, não só de Matinhos, mas da região, né? E então ficava cada vez mais clara assim, essa carência. O nosso desejo, eu acho que assim, prioritariamente, né, era justamente contribuir para que houvesse essa aproximação entre a arte do litoral do Paraná e um leitor, entendendo que esse leitor podem ser estudantes, professores, artistas, educadores, qualquer tipo de pessoa interessada pelo tipo de material que a gente produziu, que apesar de ser, né, para o público infanto-juvenil, eu acho que ele tem muito a oferecer para um público de diferentes faixas etárias. Bom, então, esses foram alguns dos nossos pressupostos. Aí existe o processo do livro mesmo, né, do livro 1, porque a partir do momento que a gente decidiu, então, vamos, né, produzir tudo isso, a gente começa a se organizar para que a coisa saia do papel, né. O processo foi muito interessante, mas ele foi extenuante, eu acho que ele foi extremamente cansativo, né, porque foram várias etapas. Primeiro, a gente tinha muito material, muita pesquisa, muita informação, muitas imagens, mas a gente tinha que adaptar tudo isso para esse público-alvo, para o número de páginas que a gente poderia trabalhar, o que poderia, o que deveria entrar, o que não poderia, o que não deveria entrar naquele momento, né? Por outro lado, tinha toda a questão do uso de imagens, solicitação de sessão, contato com as instituições, tudo isso ao longo desses últimos 2 anos, né, que é um processo de pandemia, então todos esses locais praticamente estavam fechados, então a gente teve que entrar em contato com essas instituições de diferentes modos, e daí eu friso aqui mais uma vez assim, a importância desse patrimônio cultural, das pessoas que estão à frente dessas instituições, e da disponibilidade, disposição delas em estar o tempo todo nos ajudando. Por fim, a gente teve que juntar todos esses elementos e ainda trabalhar com a diagramação e com a arte, né, desse livro.
porque foi tudo produzido por nós ao longo desse período, e a gente foi decidindo passo a passo, com muito cuidado, assim, tudo que a gente estava utilizando. Bom, no final a gente decidiu pelos tópicos, que a gente considerou aqueles mais importantes, né, que foram os mais relevantes, que a gente conseguiu colocar nessas 64 páginas desse primeiro livro, né. Então, o livro, ele perpassa, ele vem desde a arte primitiva, os primeiros exploradores, os artistas viajantes, a arte visual desenvolvida em Paranaguá, citando os artistas muito importantes, como colocou a própria Elisiane, né, a Iria Correia, o João Pedro, e daí a gente chega no Alfredo Anderson, os seus discípulos, né, que a gente já está aí num contexto de modernidade. O mais importante é frisar a relevância dessa história, porque é uma história que surge, né, das artes visuais que surge no litoral do Paraná, e que a maioria das pessoas ou desconhece, ou muitas vezes até mesmo esquece que tudo isso começou, né, neste local, e que posteriormente se disseminou pelo Estado. Parte do material, como eu coloquei, né, já estava pronto na minha tese, mas, assim, precisava de muitos dados ainda para poder realmente ter todo esse acervo que a gente acabou juntando, né? Mas uma parte, assim, que eu considero muito importante também de todo esse livro é a da arte primitiva, dos sambaquis e dos grupos ceramistas, e aqui a gente recorre, né, ao Marcos Gernier, porque o Marcos é um pesquisador, ele já colaborou com a gente, comigo, né, de diferentes formas, várias vezes. Ele é mestre em ciência do solo, ele é gestor ambiental, ele está fazendo doutorado em zoologia. Ele era a pessoa, assim, ideal para trabalhar com a gente nesse momento. E o Marcos, ele também, a gente trabalhou num artigo juntos, os desdobramentos da produção imagética, cultural e artística realizado no litoral paranaense. Esse livro está numa coleção Litoral do Paraná, volume 2, que é produção do nosso programa de pós-graduação em desenvolvimento territorial sustentável aqui da UFPR Litoral. Então, a importância do entrelaçamento de todas essas pessoas, todas essas pesquisas, toda essa extensão, os bolsistas, todos os colegas, amigos, os artistas, né, que participaram, que é uma outra história, né, e que a Carla vai contar no livro 2 da semana que vem, e que são pessoas e locais muito importantes para que tudo isso realmente culminasse no livro conforme a gente previu no início. Então é uma história com um final feliz. E a gente tem a ideia não só de... Agora, eu não sei, né, Carla? A gente tem muitas ideias e eu acho que agora é o momento da gente ir pegando as principais metas aí e colocando todas elas em preparo aí para continuarmos a fazer um trabalho que eu acho que começou de uma forma bem legal já e que deu um resultado muito bom. Então eu gostaria que o Marcos falasse um pouco também sobre a participação dele, né, no livro, e passo a palavra para o Marcos. Olá, pessoal. Muito obrigado, Lu. Boa noite a todos que estão nos assistindo, né, nesse nosso novo normal. Acho que ninguém mais aguenta lives, ninguém mais aguenta essas reuniões virtuais, né? Mas, enfim, vamos para mais uma. Então, vou ser breve também, prometo. 1h30 só de fala, como eu costumo fazer sempre, não mais que isso, né? No máximo 1h40. Estou brincando, pessoal. Mas, na essência, é o seguinte, eu quero agradecer a todos que estão aí nos assistindo, quero agradecer o convite por fazer parte desse projeto, desse trabalho. Para mim é uma honra, é uma satisfação. Quero agradecer a Universidade Federal do Paraná, principalmente o setor litoral, minha segunda casa. É sempre muito bom estar trabalhando com todos vocês juntos. E a importância desse livro, aproveitando o gancho da fala da Elisiane, que achei muito significativa,
e me remete também à minha infância. E a importância desse livro é que ele é um compilado da riqueza histórica cultural do litoral paranaense. Então, assim, quem dera tivéssemos a oportunidade de ter o acesso fácil, né, na nossa época, a livros, sejam eles físicos, lógico, muito melhor, ou então de maneira digital, e podermos ter acesso a esse material como os jovens têm, então, nesse momento. Quem me dera conhecer mais a fundo o litoral do Paraná, no meu período de estudante, na minha época de infância, na minha época da minha juventude, no sentido numa época em que me remete aos meus tempos de estudante, que a gente não tinha contato, então, com todo esse tipo de material, essa beleza, essa riqueza de informação que nós podemos ter agora. Então, trabalhar nesse livro, que é um compilado dessas informações históricas relacionadas ao litoral do Paraná, para mim foi muito importante. E toda vez que eu tenho oportunidade de falar sobre o nosso litoral, eu não perco mesmo, né? Então, eu estou dentro mesmo. Então, é muito importante para mim e para nós que moramos aqui no litoral do Paraná e para aqueles que não moram no litoral, mas que frequentam o nosso litoral paranaense, entender a riqueza e a importância histórica e que está aflorando aqui no dia a dia da nossa região. É tão rico, é tão importante todas as informações que nós temos e que muitos acabam não sabendo. E ter a oportunidade de trabalhar e de falar sobre isso, porque afinal nós temos o privilégio de morar numa região que é o último remanescente contínuo de Mata Atlântica do Brasil. E o meio, ele influencia diretamente na ação das pessoas. Então, quando a gente discute sobre a arte chamada primitiva, né, mas quando a gente discute sobre os primeiros habitantes do litoral paranaense, ou seja, os povos dos sambaquis, os caçadores-coletores, posteriormente os ceramistas, nós temos que ver que o cotidiano dele, a tecnologia deles, a arte que eles produziam, elas estavam diretamente relacionadas às necessidades do meio em que eles viviam. E isso se propaga até os dias de hoje. Então, quer dizer, essa arte expressa, essa arte visual que nós vemos já no século XIX, ou seja, no período chamado histórico, e inclusive agora, no nosso período atual, ela está diretamente relacionada a esse belíssimo ambiente que nós estamos inseridos. Então, para nós que temos o privilégio de viver aqui, e para as pessoas que têm o privilégio de frequentar o litoral do Paraná, tudo isso é muito importante. Conhecer isso, ter acesso a essa informação é muito importante. Então, quando nós podemos mostrar nesse livro, nesse compilado dessas informações, começando numa linha cronológica, né, mostrando então a arte desses primeiros habitantes, através dessas esculturas que o homem do sambaqui faziam, né, em rocha, que são os zoólitos, as esculturas em formas de animal, os instrumentos líticos, diretamente relacionados ao dia a dia dessas pessoas, e ao ambiente em que eles estavam. Afinal de contas, essa matéria-prima era retirada do ambiente que essas pessoas viviam, e depois passar para os ceramistas, essas populações, esses povos posteriores, que através da delicadeza da produção da cerâmica, em que eles representavam, inclusive, o ambiente que viviam nos desenhos dessas cerâmicas, e posteriormente o contato com o europeu, né, já no período chamado período histórico, né, posterior ao século XVI, em que a cerâmica chamada cerâmica de contato, que é essa mistura de cerâmica dos povos que aqui já viviam com a chegada do europeu, mostra essas características delicadas, que mostram essa representatividade desse ambiente, desse contato de duas culturas diferentes. Então, isso tudo é fantástico. Esse livro, então, ele traz um compilado, uma riqueza de informação que é muito importante, principalmente é um livro didático, um livro extremamente ilustrado, voltado principalmente para o público infanto-juvenil, né, mas é de acesso a todos. Então, isso traz informações que muitas das pessoas acabam desconhecendo. Então, você poder mostrar para o leitor, poder mostrar para as pessoas que vão ter acesso a esse material, acesso gratuito, que é mais importante, né? E essas pessoas vão poder ver a importância do litoral do Paraná como um celeiro de grandes nomes, né? Afinal de contas, nós estamos aqui numa região de Iria Correia, região de Frederico Lang de Morretes, região de João Turim, região de Fernando Amaro de Miranda. Então, quer dizer, são grandes personagens que nasceram no litoral do Paraná, que são morretenses, são parnanguaras, enfim. Então, são 7 municípios ricos em história, ricos em cultura, ricos em arte visual.
Então, esse livro ele é um compilado, é lógico que é um compilado simples, que foi para a gente pôr tudo que tem de riqueza histórico-cultural, artística, que no nosso litoral não caberia nem compêndio. Mas é uma iniciativa tão importante para que as pessoas tenham esse primeiro acesso da riqueza e da importância que nós temos aqui. Então, você veja, além de nós estarmos inseridos num ambiente rico, biodiversamente falando, nós também estamos num ambiente rico em termos de conteúdo humano, de pessoas, né? Então, como dizia Frederico Lang de Moritz, toda a obra dele, o lado profissional dele foi diretamente influenciado pelo contato direto dele com essa rica e exuberante natureza do litoral do Paraná. Então, um personagem que nasce em Morretes e vive durante grande parte da sua infância na casa do Ipiranga, na Serra do Mar, ele teve um contato maravilhoso com toda essa história natural. E isso influenciou ele como artista, ele como cientista, ele como naturalista. E isso faz também, a gente percebe, na obra e no trabalho de todas as outras pessoas, inclusive desses artistas atuais que estão aí, vão ser conversados aí na próxima live através da Carla, né, no livro 2. Então nós temos aí realmente uma riqueza, e para mim foi um privilégio poder trabalhar nesse livro para poder divulgar mais uma vez a importância do litoral, a riqueza do litoral do Paraná para todas as pessoas. Então, mais uma vez, eu agradeço, uma satisfação estar aqui com vocês, e estamos abertos a perguntas, né, Lu, né, Carla? Então, muito obrigado a todos. Obrigado, Marcos, obrigada, Luciana. Eu vou pedir para as meninas colocarem de volta a Elisiane aqui. Me ocorreu a gente fazer e deixar o Marcos, e a Elisiane. Ótimo, obrigada. Me ocorreu a gente fazer um bate-papo, nós quatro, enfim, né? E o público, se quiser interagir, eu acho que seria bem bacana. E quando eu estava escrevendo um pouco para divulgação, junto com a Luciana, daí eu me dei conta, eu falei, gente, a gente fala tanto a história da arte do litoral do Paraná, mas é a história da arte do Paraná, né? Primeiro que começa aqui, né? E continua, porque nós estamos não é só no litoral, né? A gente acaba se colocando aqui, mas é uma história da arte do Paraná, né? E é muito rico, porque esse início, né, ele inicia aqui, né? Ele acaba... claro que tem a arte primitiva em outras partes, outros territórios do Paraná, né? Mas a partir do momento que vem os europeus, ele acaba vindo por Paranaguá como primeira cidade principal, né? Então, eu acho que é muito, muito rico isso, né? Contar tudo isso através de imagens, através de ilustração, de um texto mais sintético, mas não por isso menos importante e forte. Não sei se vocês gostariam de desenvolver um pouquinho sobre esse assunto. Eu não sei, Carla. Eu penso que o grande intuito, né, que foi o que a gente alcançou, é justamente conseguir sintetizar tudo isso. Foi isso que o Marcos também coloca, né? A gente consegue sintetizar tudo isso numa linguagem mais acessível, que a gente tem a ideia de ter, então, esse público-alvo, a criança e o adolescente, e por ser história das artes visuais, a gente acaba obrigatoriamente tendo que trabalhar com um número muito grande de imagens. Então, eu acho que a gente, com isso, acaba tendo um material que é muito fácil, né, de ler, de gostar de ter em mãos, de folhear e verificar essas imagens, porque aí eu acho que talvez a Elisiane consiga até, eu acho que a Elisiane com certeza fará isso melhor do que eu, né? Mas a gente une diferentes linguagens para se aproximar realmente, né? Porque a Elisiane e o Marcos os dois falaram coisas muito parecidas até. Quem dera eu tivesse tido a oportunidade de ter
a história da arte, né, do litoral, do Paraná, nas escolas. A gente percebe o quanto isso é interessante quando a gente está dentro das escolas com as crianças, porque quando a gente tem a oportunidade de estar com elas e levar a história do sambaqui, que em vários projetos a gente já levou, elas ficam extremamente interessadas, né? Então, eu acho que é um material que pode sim ser usado, né, pedagogicamente, e que pode render sim bons frutos. E eu gostaria de ter a oportunidade, né, futuramente, de levar esse material para as escolas enquanto livro mesmo físico, né, e poder conversar com as crianças, entregar, fazer a leitura desses livros, porque eu acho que isso que vai ainda acrescentar, talvez, o mérito, né, para o que a gente fez, porque é para esse público infanto-juvenil mesmo, e eu quero ter a oportunidade de levar realmente esse livro para as escolas aqui do litoral, mas também para as escolas, né, do Paraná, porque a história, como a Carla também coloca, né, a história da arte do Paraná, ela tem início aqui. Então, nós somos a história da arte do Paraná. É um conjunto de fatores, né, que vão nos levando para o Planalto, mas ela tem início aqui e ela reverbera, né, porque são pessoas importantíssimas que nasceram aqui no litoral do Paraná e que são a base aí que sustenta essa história da arte paranaense. Eu quero pegar carona, posso? Óbvio. Nisso que você falou, Lu, da questão do formato do material, né? A gente pensa o apoio visual muitas vezes para as crianças e jovens, mas nós adultos, mesmo os leitores, e nesse mundo tão visual que a gente cada vez mais está, né? Em que a linguagem não verbal dos ícones, dos emotions, dos GIFs, dos memes, a gente está se realfabetizando para a linguagem visual, porque a gente estava bem focado antes da internet na linguagem verbal, a linguagem verbal escrita, né? Os textos escritos. Hoje, a linguagem oral, pelo WhatsApp que a gente grava, e a linguagem visual, ela ganharam um outro nível de exigência de leitura para os leitores contemporâneos. Isso é bem interessante, né? Porque parece que tem algumas pessoas que acreditam, né, no ritmo de evolucionismo, que dizem assim, as culturas orais elas são menos elaboradas do que as culturas escritas. Bom, então só se a gente está evoluindo, não é? Estamos retornando. Porque essa ideia seria pensar isso, e não, ao contrário. Sim. Nós vamos ampliando as nossas possibilidades de ler visualmente, né, e ler também o texto escrito. Então, a literatura infanto-juvenil, ela tem essa sacada já na sua nascença, que ler tanto o visual quanto o verbal escrito. A gente evoluiu para uma coisa, né, dentro da literatura, que é ter independência de ler o texto visual sozinho, eu posso ler só as gravuras, ou eu posso ler articulando as gravuras com o texto, ou posso ler só o texto, né? Eu faço aquela leitura mais global. Isso a literatura infanto-juvenil, ela tem bastante um percurso grande aí desde a década de 70 nisso, mas quando eu falei, né, que a arte, que é justamente a gente pensar o conjunto da linguagem, como vocês apresentam no material, inclusive com hipertexto, que são aqueles textos que saem do texto grande, né? Tal, isso possibilita que qualquer leitor tenha acesso à informação, né? Então, por exemplo, eu já estou vendo o material nas turmas de educação de jovens e adultos, porque não é porque ele é adulto que ele está alfabetizado e que ele tem acesso a um livro, né, mais aprofundado.
para um jovem adulto que está hoje na escola, conhecer a sua própria história com autonomia, por meio de um material que agrega a linguagem visual, né? E o texto escrito, que o sujeito ainda não tem autonomia para ler, é extremamente democrático, né? Claro. Então, eu estou dizendo isso porque são duas, pelo menos, né? Assim, duas coisas bem importantes quando a gente pensa em acessar o que a gente está produzindo ao maior número de pessoas, que é o esforço que vocês fizeram, né? Acessar o material, essa informação ao maior número de pessoas, passou pelo que a literatura infanto-juvenil tem já de caminho, né, de acessar textos, mas o material rompe com a própria ideia de infanto-juvenil, porque ele acessa uma informação que é extremamente necessária, que é conhecer a nossa história, a nossa humanidade, né, aqui no litoral do Paraná, para qualquer faixa etária, né? Então, e também outra coisa assim que eu queria destacar é que quando se fala em arte, cultura, história do litoral do Paraná, só se pensa em Paranaguá, né? Como se não existisse mais ninguém no litoral do Paraná e que, quando chegaram os portugueses, é que passou a existir, e mesmo quem estava lá, só estava lá. A gente não tem história aqui em Praia de Leste, em Matinhos, em Guaratuba. Então, isso também, o material ajuda, né, a entender o litoral, para além de ser um lugar de veraneio. É um lugar de história, de cultura, de populações, né? E isso é importante, tanto para nós que moramos aqui, como para quem vem para cá, né? É isso. Com certeza. Passa a palavra. Complementando o que a Elisiane falou, é importantíssimo nesse final, né? Realmente a gente vive, né, há muito tempo, inclusive, eu já escutei isso várias vezes, de que o litoral vivia o abandono. Abandono, na verdade, do quê, né? A gente imagina sempre o abandono porque você tem aquela visão do litoral como uma área de balneabilidade, apenas isso, né? Então, o pessoal vem para cá em férias de verão para aproveitar as belezas da praia em si. E, na verdade, nós temos muito mais do que isso. E, na verdade, nós temos uma história riquíssima, uma história que, se você voltar no século XIX, por exemplo, a história do litoral do Paraná era fenomenal. Economicamente falando, politicamente falando, culturalmente falando, a história do litoral do Paraná no século XVIII, no século XIX, início do século XX era riquíssima. Não foi à toa que surgiram tantos personagens importantes, né? Então você veja aí quantos personagens incríveis, antoninenses, morretenses, guaraquissabanos, parnanguaras, que nós tivemos aí, enfim, de todos os 7 municípios. E quantos escritores importantes para a história do Paraná, né? Veja em Guaratuba, Joaquim Mafra, em Paranaguá mesmo, quantas pessoas importantes nós tivemos aí relatando a história do estado a partir do litoral do Paraná, e todos eles caiçaras, né? Todos eles nascidos aqui. Então nós temos uma história não de abandono, pelo contrário, nós temos uma história riquíssima do litoral desde sempre, desde a presença dos primeiros habitantes até os dias de hoje. O que nós consideramos como abandono é porque a gente tem uma ideia diferenciada, que a partir da segunda metade do século XX, em que nós temos aí realmente essa característica de balneário aqui para o nosso litoral, aí nós imaginamos outra forma de aproveitar, outra forma de frequentar o litoral. Então vocês imaginam assim, começou o comparativo, o litoral do Paraná com relação a Santa Catarina ou outras praias, outros litorais, mas essas pessoas às vezes não percebem ou talvez não tenham tido acesso à informação que nós tivemos uma história fora de série, uma história incrível, muito antes de tudo isso, né? Nós temos uma história de balneabilidade a partir da década de 20, porque até então nós tínhamos aqui pura riqueza de informação. Se você vai trabalhar, por exemplo, dentro da arqueologia eu costumo brincar que a gente tropeça na história quando caminha pelas trilhas e pelas estradas aqui do litoral. Porque se você abrir um poço artesiano no fundo da tua casa, corre o risco de você achar uma infinidade de fragmentos de cerâmica que remete ao século XVIII e XIX, você acha tinteiros mostrando que essas pessoas que viviam aqui sabiam escrever a caneta de pena, coisa que nós não sabemos fazer, né?
Então, quer dizer, você acha uma quantidade de informações que nos dias de hoje nós não sabemos como aceitar e interpretar isso. Então, nós vivemos assim, muito da maneira superficial quando observamos o litoral a partir da segunda metade do século XX, né? Porque a gente imagina que vir para a praia é simplesmente vir e tomar banho de mar e tomar banho de sol na praia. Mas há muito mais do que isso, né? Muito mais informação. E o bacana é que isso me lembra também uma coisa importante, que as primeiras informações que eu tive quando moleque com relação ao litoral era através do livro do saudoso professor Bigarella. E agora nós temos aí, nesses últimos 15 anos, desde a chegada do setor litoral aqui da Universidade Federal do Paraná, uma grande quantidade de informação sendo produzidas, né, em termos de artigos, em termos de livros. Então, você tem acesso a uma informação que nós não tínhamos antes, né, Elisiane? O que a gente tinha antigamente? Nós tínhamos o livro do professor Bigarella, nós tínhamos o livro do Joaquim Mafra com relação à história de Guaratuba, e agora nós temos muito material sendo produzido, importantíssimo, e que as pessoas têm acesso. E a partir desse material, você consegue realmente visualizar o litoral de uma outra maneira. Nós temos um litoral do Paraná completamente diferente daquele que nós achávamos que era alguns anos atrás, né? Então, o bacana disso, agora, com a vinda desse nosso material, desse nosso livro, nós temos isso disponibilizado de maneira didática a um público infanto-juvenil, né? E que isso se reproduza várias vezes, para que os pequenos comecem a conhecer a nossa região de uma maneira antecipada, aquilo que nós não tivemos oportunidade antes. Obrigada, Marcos. Eu queria passar para umas perguntas aqui que a Johnny Manger fez, né? Ela está perguntando qual foi o maior desafio enfrentado para concretizar esse projeto. Lu, qual foi? Olha, eu acho que foram vários desafios, tá? Mas eu acho que o maior deles, talvez, tenha sido a própria pandemia, porque todo esse trabalho foi feito em conjunto por várias pessoas, a partir de várias instituições também, e tudo teve que ser online, né? Então, eu acho que esse foi um grande desafio, que no início acho que parecia até um pouco intransponível, assim, mas a gente foi se adaptando também, né, a essa dificuldade e tudo mais. E talvez esse tenha sido o maior, mas nós tivemos pequenos desafios por aí também, como o fato de ter que ter acesso a todas essas informações também via WhatsApp, e-mail, internet, né? É muito volume de informação, e daí você tem que, é muita coisa para triar. Eu acho que esses foram os principais. Eu acho que a gente tem que frisar bem, Luciana, que a gente teve, como a gente trabalhou com obras, né, que estão em instituições, então a gente teve um grande cuidado de pedir autorização, direito de uso de imagens para todas, né? E Sim. Isso foi um trabalho bem exaustivo, assim, no sentido que foram meses, imagens, né? Sim. Para entrar em contato, pedir, explicar o projeto, né? Porque é diferente do livro 2, que essa autorização quem dá são os artistas, né? Foi um trato mais direto, né? Agora, esse foram muitas, né? Foram muitas instituições, muitas pessoas, muitas e muitas conversas com cada uma delas, e, assim, algumas, né, nunca nos responderam, outras prontamente nos responderam e foram, nossa, essenciais. E até por meio do Marcos, eu cheguei na Priscila também, aqui do Instituto, ela disponibilizou uma quantidade de imagens gigantesca. O acervo do Instituto aqui, histórico-geográfico, é absurdo. Eu não imaginava, eu já fui lá algumas vezes, inclusive com o próprio Marcos, mas eu não imaginava que eles tivessem tanto material. E, inclusive, todo o material da Iria Correia, não, com exceção de algumas pinturas, né, mas, assim, fotografias, objetos, livros, coisas, objetos de família, né, estão todos aqui no Instituto, e isso é formidável, porque, para mim, até então, a Iria Correia era
um nome na história, assim, das artes. Eu conhecia uma ou outra obra dela, e eu fiquei encantada pela pessoa da Iria, né? A gente vai se encantando pelos personagens históricos, né? A gente vai ficando muito apaixonado por eles. E o Fernando do Museu Paranaense também foi excepcional, assim, com a gente. O pessoal do Museu Alfredo Andersen, é muita imagem, é uma quantidade absurda. E também, até você escolher é difícil, né? O que entra? Ai, meu Deus, eu não vou poder colocar aquilo, não é possível. Então é difícil, tudo é difícil. É duro que escolher, né? O difícil de escolher é que você tem que abrir mão de outras coisas, né? Então, acaba se tornando um processo assim, por isso, um processo extremamente extenuante, mas excepcionalmente interessante, né? E divertido, assim, também. Foi bem legal. Teve todo um processo... Né? Oi, desculpa, Marcos. Não, imagine... Só para complementar, é importante frisar aqui, fazer uma propaganda e mandar um abraço para o pessoal do Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá, né? Que se falou da Priscila e de toda a equipe do Instituto Histórico, que quem não conhece deve ir depois da pandemia, né? Eu acredito que eles estejam fechados agora, mas é um lugar que vale muitíssimo a pena visitar, é maravilhoso, né? A gente é super bem atendido sempre, o acervo, a biblioteca deles é maravilhosa, eles têm um museu também deles lá também fantástico, e vizinhos a eles também, o MAI, né, em Paranaguá, o Museu de Arqueologia, também da Universidade Federal, vale muitíssimo a pena visitar. Então são locais, né, que vale muito a pena no litoral da gente frequentar, da gente passar para fazer uma visita. O que eu queria comentar também, né, que não é só o texto e não são só as imagens, mas é toda a diagramação, toda a arte e toda a composição. Foi um processo de criação, né, Lu? Quantas vezes as figuras mudam de lugar e vai para a página, vai para cá, e a cor muda e muda o texto, né? Então é um livro-obra, assim, tanto no 1 quanto no 2, você se dedicou a isso, né? A pensar ele esteticamente enquanto obra mesmo, como obra estética, né? Então eu acho que esse que é para encantar jovens, adultos, crianças, todos, né? Pela estética que está super cuidado. É um processo de criação, assim, cada página, né? E só uma observação, né, Carla, que eu acho que é interessante, a gente teve um cuidado, assim, quando a gente percebeu que a gente podia fazer, de colocar o endereço de todas essas instituições, porque também quando as pessoas, a maioria das pessoas tiverem interesse de saber aonde, né, acessar também esses materiais, estará lá nas páginas. Então tem todos os endereços dos museus, os contatos, aonde cada peça foi retirada, né, de que contexto e tudo mais. Eu acho que isso é importante porque também valoriza cada uma dessas instituições, né? Viu, Lu? Só queria dizer que eu ia dizer isso porque eu, como professora, agradeço muito ter no final lá todos os contatos, porque na medida que a gente se interessa, quer trabalhar, né? Você tem lá esse trabalho de já alguém, né? Que são vocês autores, né? E você na coordenação, a Carla, o Marcos também que foram garimpando. Você já tem lá onde buscar o aprofundamento. Então, é bem importante aquela relação lá, e ela nasce de todo esse trabalho grande aí de garimpagem. Sim, realmente é isso. Bom, gente, eu acho que já são 8h10 aqui pelo meu relógio, né? E, assim, as pessoas foram comentando e estão sendo frisadas aí os comentários, né? Mas eu acho que a gente já podia ir encerrando, né? A nossa fala de hoje. Convidar todos para a próxima sexta-feira, que vamos trabalhar daí com as artes visuais, com os artistas na contemporaneidade, que tem todo um processo metodológico de pesquisa aí com bastante cuidado, né? Além da estética e de trazer os artistas, né? E agradecer todos, né? E que estão aqui presentes, e a ideia é que esse livro chegue a todo o público, né? Ele está gratuito,
com os direitos autorais cedidos, né, o repositório institucional, e em breve terá sua versão física, né, impressa, que vão ser distribuídos 1.500 exemplares de cada um dos livros, né? Então, nós vamos ter bastante exemplares. Se vocês quiserem fazer alguma fala de fechamento também, fiquem à vontade. Não, hoje eu estou para os agradecimentos, tá, pessoal? Porque é tanta gente tão importante, que foi tão legal, né? Eu só queria agradecer a todo mundo, obrigado para quem acompanhou a gente até aqui, obrigado também para aqueles que virão na semana que vem, porque o processo é completamente diferente, né? E tem muita gente interessante aqui no litoral do Paraná trabalhando. A gente fez uma compilação aí bem legal. E eu espero vocês, né, para semana que vem. Elisiane, muito obrigado. Obrigada, Elisiane. Obrigada, Dani. Obrigado vocês. Obrigado vocês. E que todos leiam os livros e compartilhem, né, o e-book para todos os lados aí. Eu vi um comentário que roda o Brasil todo. E viva o litoral do Paraná, lugar mais lindo do mundo. Obrigada às bolsistas, Cíntia, Bianca, aí, por estar nos ajudando, Cíntia, aí na live. Obrigado. Né? E todos Bianca. Os presentes. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Boa Beijo. noite e boa sexta-feira para todos e todas. Uhul.